Oi, esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre Antártida, o Ártico e os animais. No outro vídeo a gente deu mais umas características gerais dos lugares. E nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente dos animais, como que eles sobrevivem lá e como as mudanças climáticas estão afetando a vida deles. O primeiro animal que eu vou falar hoje é o pinguim real, que tem esse nome científico. Ele habita as águas ali da Antártida e ele parece muito com uma outra espécie de pinguim, mas a diferença é que a sua face é toda preta. Ele tem cerca de 70 centímetros e pode pesar até 6 quilos. Eles se alimentam basicamente de peixes, lulas e crios. E as suas asas, elas não servem para voar, mas elas são muito ágeis e ajudam muito na água, que é onde eles passam a maior parte do tempo procurando comida. Eles são muito cuidadosos com os ovos quando tem um filhote para nascer. Eles passam assim, tipo, de um pro outro, sem deixar encostar no chão, porque o inverno é muito rigoroso e muitas vezes não são todos os filhotes que conseguem sobreviver a essas condições. O próximo animal da nossa lista é o crio antártico, que é uma espécie que vive em grandes grupos, é um invertebrado. Ele pode pesar até 2 gramas e pode viver até 6 anos. Ele é muito semelhante, às vezes até chamado de camarão antártico, porque eles podem se parecer um pouco. E ele se alimenta exclusivamente de fitoplâncton. O próximo animal é a foca leopardo. Ela é um animal que vive ali nas águas ali do continente da Antártida. É o maior predador de focas e pinguins do continente. E a sua movimentação na água é um pouco diferente do que no sólido. Ela é uma ótima nadadora e predadora também, caçadora, tipo, tanto que ela se alimenta principalmente dos pinguins e das focas ali da região. O próximo animal é a baleia mink antártica ou baleia mink austral. Ela é um cetáceo da família Balaeotropa. Ela está presente na maioria dos oceanos do hemisfério sul. Ela é uma das menores baleias, ela pode chegar até 10 metros de comprimento e ela se alimenta principalmente de crios. Desses animais aquáticos, o que mais vai ser prejudicado com as mudanças climáticas, e nesse caso específico, o aquecimento global, é o crio. Porque com o aumento da temperatura, o gelo, os blocos de gelo derretem. Embaixo desses blocos de gelo tem as algas, que são o principal alimento do crio. Então, tipo, isso vai mudar, alterar essa população, né, que vai acabar diminuindo por conta desses efeitos. E isso vai impactar também nas outras espécies que se alimentam desse crio, porque como essa população vai reduzir a oferta de alimento. Então isso vai afetar também a vida de todos os animais que eu falei, pinguim, a foca e até mesmo da baleia. Bom, vou falar um pouco sobre o elefante marinho. Nessa espécie, as fêmeas são maiores que os machos e podem alcançar cerca de 500 quilogramas. Os filhotes normalmente nascem sobre o gelo entre novembro e dezembro e são desmamados com apenas 4 semanas de idade. Esses animais são famosos por serem grandes caçadores de pinguins, mas sua dieta não é baseada só em pinguins, eles também se alimentam de crios, outras focas, peixes e alguns cefalópodes. O tubarão dormente do sul da Antártica é um tubarão muito grande, chegando a 6 metros de comprimento. Ele é um animal robusto e lento, que apresenta uma coloração escura manchada, que pode ir desde o marrom acinzentado até o preto. Ele vive em águas muito frias e profundas, entre 245 e 1540 metros de profundidade. Sua dieta é baseada em lulas e peixes. As orcas são uma espécie de cetáceo que pertence à família dos golfinhos, embora seja popularmente conhecida como baleia ou também baleia assassina. Elas são pretas e brancas, são animais muito inteligentes, capazes de criar estratégias para caçar
em grupo. Também foi descoberto que elas têm uma linguagem complexa e que há dialetos diferentes entre grupos de orca. Então, por exemplo, cada grupo de cada região se comunica de um jeito diferente. Cada grupo tem seu próprio dialeto. Digamos que cada grupo tem sua própria língua. O petrel antártico é uma ave que se distribui por toda a costa do continente, formando parte da fauna da Antártida, embora eles prefiram ficar nas ilhas para fazer seus ninhos, pois nessas ilhas tem vários penhascos rochosos que não tem neve, e é onde essas aves gostam de fazer o ninho por não ter neve, não ter risco do ninho escorregar e também não ser tão gelado para os filhotes. O seu principal alimento é o krill, mas eles também costumam consumir peixes e alguns cefalópodes pequenos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os animais aquáticos do Ártico, o que eles comem e quais são os seus predadores. O primeiro animal é a foca-arpa, que ela se alimenta de peixes e invertebrados. Esses invertebrados podem ser os crustáceos, e seus predadores são principalmente as baleias, os ursos polares e os tubarões. O segundo animal é a baleia jubarte. A baleia jubarte, ela come pequenos crustáceos, como o krill, já que elas não possuem dentes. E os seus predadores podem ser as orcas ou os tubarões brancos. O terceiro animal é a morsa. A morsa se alimenta de moluscos, bivalentes ou caracóis, ouriços do mar, estrelas do mar e caranguejos. Seus predadores são as orcas, os tubarões e as focas leopardo. Outro animal é o narval, que também é chamada de baleia dentada, porque ela possui um chifre. Ele come bacalhau e os cefalópodes, e os seus predadores, o único predador que ele possui é a orca. Então, o único risco que ele tem é a orca. Outro animal e o último que eu vou falar é a beluga, também conhecido como baleia branca. Ela se alimenta de peixes e crustáceos também, e seus predadores são os ursos polares e as orcas. Bom, agora eu vou falar sobre as características de alguns animais que estão no Ártico e eles são terrestres, tá? Então, temos a coruja do Ártico, que elas têm a tendência de se manter camuflada e elas não costumam emitir som. Na verdade, acredita-se que elas fazem isso apenas para chamar a atenção por algum motivo, tipo, para outras corujas, que é um motivo desconhecido. E é curioso também pensar que uma ave com tais características possa viver num clima assim tão gelado. No entanto, esse é um caso da coruja do Ártico, que se originou na tundra do Alasca. Ela também habita em regiões frias, como Estados Unidos, Canadá, Eurásia e Rússia. Os principais inimigos dela, o que ela faz, né? Tipo, ela assusta os inimigos soltando um grito rouco e lancinante, raramente ouvido pelo ser humano. E ela também intimida os predadores batendo o bico com força, revirando os olhos, e esse é um sinal de ameaça, né? E são poucos os que tentam enfrentar a fúria dessa coruja. Se algum tentar, ainda corre o risco de ser machucado ou até morto pelas suas garras afiadas.
A coruja do Ártico, ela é um animal carnívoro e ela come qualquer tipo de presa que ela encontrar pela frente, como ratos, coelhos e outros tipos. Uma das peculiaridades dela em relação às outras espécies de coruja é que quando ela caça em grandes quantidades, armazenando a caça para poder comer no futuro. Porque, no fundo, ela sabe que ela não sabe quando ela vai encontrar uma outra presa na neve fria, né? Ela é capaz de perseguir a sua presa sobre a neve ou até mesmo debaixo dela, pois ela tem a capacidade de se emprenhar sobre o manto nevado para conseguir o alimento. Então, isso também lhe permite mergulhar em algumas águas de algumas regiões e capturar os ovos de algumas espécies aquáticas. Bom, agora nós vamos falar sobre o boi almiscarado. Ele é um mamífero ruminante, herbívoro, que vive nas tundras, campos sem árvores, do Canadá, Alasca e Groenlândia. Apesar do nome dele, esse animal ele é de uma família do carneiro e do bode. Ele tem a cabeça bem grande, o pescoço curto e as pernas curtas e fortes. Os animais mais velhos têm chifres que podem chegar até 60 centímetros de comprimento. As fêmeas e os bichos mais jovens têm os chifres menores. E esse acessório ele é usado como arma no combate quando o animal ele se sente ameaçado. Na alimentação deles, durante o verão, o boi almiscarado vive em áreas com bastante água, como os vales de rios. Quando o inverno chega, ele prefere ficar em pontos mais elevados, evitando as regiões de neve profunda, porque nessa época do ano a comida é escassa. Aí o boi almiscarado, ele escava a neve para almoçar, para alcançar o alimento, como gramíneas, juncos e outros tipos de plantas. Algumas curiosidades sobre o boi almiscarado é que ele já habitava a Terra durante a era pleistocênica, entre 1,8 milhões e 11 mil anos atrás. Ele viveu com mamíferos como o mamute, a preguiça gigante, o tigre de dente de sabre. Esses animais eles acabaram sendo extintos com a última era do gelo, o período do extremo frio na Terra. Mas o boi almiscarado ele conseguiu se adaptar às condições climáticas e encontrar o melhor lugar para sobreviver. Agora vamos falar sobre o terceiro animal terrestre do Ártico. Temos o lobo do Ártico, que ele tem uma distribuição no norte da América, especificamente no extremo norte do Canadá, sendo encontrado nas ilhas como Melville e Ellesmere. Além disso, também está distribuído pela Groenlândia. Nesse sentido, o habitat do lobo polar ele é constituído pela tundra ártica. Este tipo de ecossistema ele é considerado por apresentar temperaturas baixas durante o ano todo, atingindo cerca de menos 30 graus Celsius nos locais onde esses animais habitam, né? Lá são condições extremas ao longo do ano e no verão, com muitas horas de radiação, mas as noites são calmas e por outro lado no inverno há quase 24 horas de escuridão e ventos com tempestade, gelo, de forte impacto na região. A principal alimentação do lobo do Ártico é constituída principalmente pelo boi almiscarado, que foi o que eu acabei de falar. E estudos sobre o lobo do Ártico, eles estudam as fezes do lobo, que revelam que a presença de restos aparecem sobre plásticos, nylon, e o que indica o consumo de lixos por esses animais, né? Então, sob certas condições, também pode consumir animais mortos em decomposição, adotando o comportamento típico dos animais carnívoros.